sou o Lucas Orlean, vou agora fazer a apresentação do nosso trabalho de pesquisa, simulação e otimização de trocador de calor do tipo casco-tubo, utilizando dinâmica de fluxo computacional, CFD. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Maria Clara Pedrosa e foi coordenado pelo professor Dr. Arley Silva Rossi. Aqui o nosso sumário, vamos apresentar uma introdução e os objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões e as referências. Pois bem, a introdução. Os trocadores de calor são os equipamentos mais versáteis dentro da engenharia química, podendo ser utilizados em operações nas mais variadas operações de troca térmica, resfriamento, condensação, aquecimento, dentre outras. O uso de modelos de bancada desse tipo de equipamento fornece ao engenheiro químico de formação primeiro contato com equipamentos mais complexos, que apesar de serem complexos, apresentam o mesmo princípio de funcionamento, princípios físicos de funcionamento. E aliando isso à modelagem computacional, é possível fornecer esse engenheiro químico informação mais ferramentas para otimização e análise desse tipo de equipamento. Portanto, a proposta desse trabalho foi justamente fazer uma modelagem e simulação de um trocador de calor, no caso foi um trocador de calor tipo casco-tubo, de bancada, modelo XL13 da empresa Labtrix. Utilizamos o software Consul Multiphysics 5.0 e basicamente o objetivo foi avaliar que tipo de materiais seriam mais eficientes em relação à troca térmica e fornecer uma análise justamente preliminar de otimização no equipamento. Esse é o modelo, certo? O trocador de calor do tipo casco-tubo da empresa Labtrix. Aqui é a concepção interna dentro do modelo, essa imagem fornecida no próprio manual do equipamento. É possível ver que ele é constituído basicamente de 4 tubos de cobre, no caso os tubos internos, e o tubo externo é feito de acrílico. Então, o que foi feito basicamente foi variar a constituição dos tubos internos, mantendo a constituição do acrílico, e verificando qual foi aquele que teve melhor desempenho térmico, ou seja, qual foi aquele que teve maior variação de temperatura, basicamente, das correntes. Esse aqui foi o modelo construído dentro do Consul, do trocador de calor. No caso, a gente desprezou os diâmetros externos, tanto dos tubos internos quanto do tubo externo de acrílico, e justamente para poder diminuir o esforço computacional e fornecer uma análise mais rápida, basicamente, do modelo. Então, como foi feita essa avaliação de eficiência? Basicamente, testamos 6 metais e passamos 2 correntes, uma de ar quente, representada pela seta vermelha, e uma de ar frio, sendo que o ar quente é a água, considerada a água, e o ar frio, o ar, uma corrente de ar. E basicamente testamos em 2 diferentes fluxos para cada metal. Um fluxo com corrente, certo? De acordo com a figura A, e em fluxo contra corrente, para justamente avaliar para avaliar justamente qual foi o melhor que tem apresentado melhor desempenho de troca térmica e comparar com a literatura, certo? Ao final das simulações, foi analisada a temperatura de saída das correntes de fluido frio e quente, e a eficiência do equipamento foi calculada pelo coeficiente de troca térmica equivalente a H, dada pela seguinte equação. H é igual à potência térmica total trocada, dividido pela área total de troca térmica, multiplicado pela diferença de temperatura entre os fluidos de saída, certo? TQ e TF, que é a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. Aqui na figura 5 temos a imagem da malha computacional. Basicamente ela foi calibrada para ser extremamente espessa e em formato tetraédrico. Como a gente pode ver aqui pela visão isométrica e lateral, e também do corte transversal, a gente pode ver que, que o equipamento é totalmente simétrico. Portanto, para a simulação, consideramos apenas a metade do equipamento, justamente para evitar, diminuir o esforço computacional. E aqui a gente tem na tabela 1 os parâmetros utilizados, todos eles foram fixados, tanto a velocidade de entrada da água como do ar e as temperaturas de entrada da água e do ar. Perfeito? Agora, discutindo os resultados, obtivemos aqui no final das simulações os coeficientes de troca térmica equivalente e, no geral, para todos os metais testados, cobre, o aço, o alumínio, outro tipo de cobre, o níquel 200 e a liga Hastelloy C22, que é uma liga de níquel,
observamos que o coeficiente de troca térmica equivalente ele foi maior, no geral, no fluxo contra a corrente, o que é bem aceito isso na literatura. Geralmente, para o design de trocadores de calor, prefere-se o fluxo contra a corrente, né? Enfim, no geral, o metal que apresentou o maior coeficiente de troca térmica foi a liga Hastelloy. Perfeito? Avaliando as temperaturas de saída das correntes, observamos que para todos os metais, a temperatura da água quase se manteve constante, ou variou quase nada. E, diferente do esperado do coeficiente de troca térmica, a liga Hastelloy ela apresentou a menor variação de temperatura do ar, né? Tanto em contracorrente como em concorrente. E justamente é inesperado, porque na teoria, quanto maior o valor do coeficiente de troca térmica, maior seria a troca térmica, né? E essa troca térmica é evidenciada pela diferença de temperatura nas correntes, né? E então, justamente, seria interessante avaliar outros parâmetros, como o próprio coeficiente de troca térmica global, né? Que é o mais requerido quando se faz o design de trocadores de calor. E avaliar também outros parâmetros, como a própria porosidade dos metais e considerar isso dentro das simulações. Perfeito? Uma outra coisa avaliada também foi a distribuição de temperatura ao longo do modelo, certo? Aqui na figura A temos a variação no tubo externo, né, na superfície do trocador. Justamente aqui essa região ela é caracterizada pelo percurso que o ar percorreu. E a gente observa que da entrada, né, esse fluxo aqui é contracorrente. Essa imagem aqui é justamente uma simulação que fizemos com a Hastelloy em sentido contracorrente. E a gente observa aqui que o ar ele vai justamente aumentando de temperatura até chegar à corrente final, né? Ao final, no ponto 4. E aqui, no caso, na figura B, a gente observou que justamente essa superfície aqui é caracterizada pela água, a temperatura da água, mostra que ela praticamente se manteve constante, né? De acordo com os resultados das temperaturas. Por fim, gente, concluímos que esse estudo foi muito importante para o domínio do conhecimento teórico e experimental da dinâmica de fluidos computacional. Justamente como a gente falou no início, esse estudo teve foco basicamente educacional, no qual a gente queria introduzir conceitos básicos de simulação e justamente para incentivar a utilização de simuladores dentro da Universidade Federal do Amazonas, certo? E, além disso, esse trabalho sugere estudos com relação à variação de outros parâmetros que possuem influência também significativa nas características estruturais do trocador de calor, justamente como a porosidade dentro dos tubos internos, né? A velocidade dos fluxos justamente tem essa variação, tem essa influência, né? Então são coisas que a gente pretende estudar posteriormente e avaliar também outros tipos de fluidos, certo? Então, basicamente, isso aqui são nossas referências utilizadas no trabalho. E muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um excelente congresso e se cuidem.